signo de Libra. Sejam bem-vindos. Vamos ao conselho com os pretos velhos, com a energia aqui do deck dos pretos velhos para o signo de Libra. Librianos, librianas. Sala, pretos velhos. Qual o conselho para o signo e para o coletivo? Peguem somente aquilo que ressoa, não tenham discernimento com o momento atual da vida de vocês. E vamos ver qual é o conselho, né? Qual é a mensagem para a energia dos librianos e librianas. Com recado. As nuvens, cruz e mulher. Cápsulas. Ratos e chave. O que é essa carta dos ratos? Tá. Tem gente aí, tem librianos e librianas achando que receberam muito menos do que deveriam, talvez. É isso? Carta da raposa. Tá. Tem librianos e librianas que estão sentindo que receberam muito menos atenção de uma determinada situação do que deveriam. Que receberam muito menos valorização ou que não receberam valorização. E isso meio que... Não é que isso fechou o financeiro de vocês, mas isso fez com que vocês se sentissem incrédulos, desvalorizados, desenergizados, mas aqui é muito mais desvalorizados, tá? Isso impactou. Para alguns aqui isso pode ter impactado, possa ter impactado, no sentido de que vocês se sentiram meio deprimidos ou meio tristes, sabe? Até para trabalhar, tipo assim, essa situação aconteceu na minha vida. Se isso não aconteceu no campo do trabalho, pode ser que isso tenha acontecido na vida privada, nos relacionamentos, em relacionamentos amorosos ou com a mãe, para alguns aqui, tá? Situações vividas com a mãe. Uma mãe aqui que pode ser que tenha... Ela sabe a chave certinha para te destruir. Ela sabe a chave certinha para te deixar para baixo. E isso é complicado. Porque isso afeta aquilo que você recebe na sua vida. Ou isso fez com que você criasse um padrão de não se sentir valorizado pelo mundo, ou até sempre de se envolver em situações que não te valorizam, assim como você não se sentiu valorizado por essa mãe, ou você não se sente valorizado por essa mãe, ou por essa mulher. Pode ser que não sei, uma companheira, uma tia, uma figura feminina importante da sua vida, não se sente visto, não se sente validado, valorizado, aconselhado, acolhido, nutrido. Isso fez com que você fosse uma pessoa muito insegura, tivesse pensamentos instáveis, talvez. Pensamentos instáveis assim, na hora você achava que sabia, que percebia aquela pessoa, depois você não sacava mais do que se tratava. Isso, inclusive, pode ter terminado, mas pode ser que tenha gerado uma marca na sua vida. O fato como essa mulher te tratou ou tem te tratado, para algumas pessoas pode ser com amizades e relacionamentos, e outras pode ser a figura materna. É uma coisa que me vem aqui, o jeito que a sua mãe te tratou fez com que você moldasse a sua forma de olhar a vida. Nossa, forte que veio na minha cabeça essa frase. Por que essa mensagem chega para librianos e librianas? Porque isso ficou estagnado. Isso virou uma marca. Para alguns a gente poderia dizer, tipo assim, ai, karma, vai. Talvez a gente pudesse falar disso, sabe? Tipo assim, isso virou uma coisa que deixou ou você muito paralisado, ou ficou muito pesado para você lidar, ou ficou muito estagnado na sua caminhada. Isso atrapalha teus recebimentos financeiros, ou porque você se sente triste. Se você convive aqui com a mãe que te maltrata, ou que não te trata tão bem como você gostaria, é óbvio que você pode desenvolver questões de autoestima, dificuldades de solucionar problemas pessoais, dificuldades de dar a volta por cima, digamos assim, dificuldades de interação, dificuldades na vida social como um todo, né? Dificuldades para fazer amigos,
né? Você não consegue ver que as pessoas realmente são leais para você, no caso. Mas aqui é muito no sentido de relações sociais, assim. Tá me vindo muito forte, assim, pessoas que não conseguem nem arrumar trabalho direito. Porque ficou tão para baixo, porque não consegue nem arrumar direito um trabalho. Ou não consegue se sair bem no trabalho porque convive com uma figura feminina que não te trata muito bem ou não te conta. Talvez até te trate bem, mas te solicita muitas coisas e isso te desgasta muito, tá? Tipo assim, não é que te trata mal diretamente, mas fica pedindo muito pra você. Pode ser uma avó, pode ser uma mãe, pode ser uma tia aqui, pode ser uma prima, uma companheira, ou até uma amiga pode ser aqui, mas essa pessoa solicita muito da sua energia. E assim, você precisa ter estratégia com essa pessoa, tá? Você precisa ter estratégias, bota outras pessoas pra resolver isso aí também. Se você não tem como outras pessoas resolverem isso, pensar uma possível reformulação dessa dinâmica de convivência para alguns aqui, tá? Para outros é se cuidar de outras formas. Descobrir como se cuidar de outras formas. O que mais, meus pretos velhos? Essas pessoas que vivem isso, que não estão com esse vídeo, o que elas precisam saber? Tá, o que vocês precisam saber é que o que mantém vocês presos a essa situação desgastante, ó, existe alguma coisa que mantém vocês presos nessa situação, tá? Ou essa pessoa conta um segredo pra vocês, ou essa pessoa mente pra vocês, fica falando coisas às vezes que não é nem tão verdade, pode ser que não seja tão verdade assim. Porque às vezes a gente convive com a pessoa, presta um assistencialismo para aquela pessoa, mas só porque aquela pessoa cria um cenário e nos mantém ali. Às vezes essa pessoa nem precisa tanto da gente assim, né? Só que essa pessoa é capaz de fazer com que a gente se sinta até importante porque a gente tá ali prestando tanto assistencialismo para aquela pessoa. Tipo assim, se você não estiver aqui, eu vou literalmente, ó, de arrasto às vezes. Mas não é assim. Você precisa se livrar dessa concepção que essa pessoa impregna na sua cabeça. Se libertar, converse com você mesmo, procure um profissional da saúde onde você possa trazer o seu caso, explicar a sua situação. Pode ser um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, um assistente social, talvez, aqui me venha à cabeça também, onde você possa ir e possa dizer, ó, essa situação que eu tô passando exige de mim, essa pessoa fica exigindo de mim muita força, muita. Como se eu tivesse que literalmente ser para essa pessoa o homem da casa, entendeu? O homem da casa, digamos assim, o homem da casa no sentido de você tem que tomar a frente pelas coisas que muitas vezes não faz o menor sentido você ter que tomar a frente. Então essa pessoa ela te mantém por conta de ou segredos, ou essa pessoa te mantém porque ela conta pra você uma historinha que você vai acreditando. No fundo, você vai, ai, tá bom. Nossa. E gera desgaste, né? Só que você tem total condição de pensar fora da caixa, tá? Pensar fora da caixa dessa situação. Uma energia pesada aqui, inclusive. Deixa eu lavar pretos velhos. Para as pessoas que vivem esse tipo de relacionamento e não enxergam, elas precisam primeiro se conhecer. Muitas delas precisam ir para um psicólogo, para uma psicóloga, para poder se conhecer, para poder entender que elas vivem esses relacionamentos com seus ou familiares ou amigos, aqui pode ser também vizinhos para alguns, e entender que isso não é legal, que isso não existe, que isso não é para acontecer dessa forma. Ó. Limpeza energética, hidratação, chuva, contato com o elemento água, a chuva caindo e regenerando vocês, né? Limpando, o contato com esse elemento limpando vocês. Pessoas que ressoaram com essa mensagem, elas precisam saber, elas precisam aprender a se limpar, a se regenerar emocionalmente. Nossa Senhora, eu falei isso. Proteção os carregam. Essas pessoas obsediam vocês, querendo ou não. Não é, pode ser que algumas aí não sejam nem maldosas, pode ser que uma avó, uma avó,
necessariamente, não é que elas sejam assim, esse meu avô é mau, minha avó é má. Não, mas elas têm um padrão de comportamento doentio que não precisaria ter contigo. Que você não precisa manter, sustentar isso dessa forma que tá tão doentia. Você pode se limpar um pouco disso, tá? Porque isso interfere drasticamente nas coisas que você tem para conquistar na vida. No seu sucesso pessoal, no teu dinheiro, na tua prosperidade. É como se teu caminho desse uma travada. Claro, né? Uma pessoa sugando, uma pessoa ali puxando o que você tem e não tem. Porque a pessoa tem medo de ficar só, porque a pessoa tem medo de, sei lá, de não conseguir alguma coisa se não tiver com você ali colado na pessoa. Nossa, eu já fiz uma leitura muito parecida com essa energia, com esse tipo de energia. Mas não foi pro signo de Libra, eu acho. Vassoura, proteção energética e prosperidade. As pessoas que estão muito imersas nessa dinâmica, elas não conseguem ter muita prosperidade no amor e nem no financeiro. E muitas vezes a conta é muito simples, você não tem nem energia para depositar nisso aí. Você está com a energia muito focada. Nossa, eu olho para a carta e não acredito. Não tinha visto que essa estava no final do deck aqui, ó. Você está com a energia muito focada no cuidado, mas no cuidado dessa pessoa, dessa situação, não no seu cuidado. A sua florzinha não está germinando, não está crescendo. Ou se está crescendo, você não está vendo. Então você precisa focar no seu cuidado. Mas essa pessoa não me incentiva a me cuidar. Porque essa pessoa quer que você cuide dela, né? Não vai não te incentivar a se cuidar. Ou talvez incentive, mas te dê 50 atividades para você fazer depois assim. Vou lá fazer tal coisa. Mas aí depois de 5 minutos a pessoa te liga e diz, mas eu preciso de você para você fazer não sei o que para mim. Nossa, você não sabe o que aconteceu aqui. Aí você fica assim, com os caminhos tudo fechado. Solo, estabilidade, simplicidade, mistério e ilusão. É um momento para você enxergar essa situação, um momento propício, tá, librianos e librianas. E estabilidade, essa pessoa criou muita estabilidade nisso que tá contigo. E você também, né, pelo visto, assim, talvez você também em alguma medida. Então é um momento para simplificar essa situação toda e para colocar um certo limite, né, um limite grande aqui no caso, né. Decidir pelo seu próprio limite, decidir por você mesmo, escutar mais a sua intuição quando for colocar esses limites, tá? A energia que é essa, é uma energia de proteção, de tirar da vida aquilo que drena minhas energias. Que lindo, borboleta. Fazer um processo de transmutação em relação a tudo aquilo que drena minha energia. É isso aí, Libra. Poder, coragem e força. É um momento propício para isso, tá?